Bom dia, meus queridos irmãos, amigos. Nós estamos nesse domingo encerrando a nossa revista do primeiro trimestre de 2025. Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, a revista Palavra e Vida. Nós da turma Palavra e Vida, turma D, da EBD, Escola Bíblica Discipuladora da Primeira Igreja Batista em Nilópolis, estamos encerrando hoje essa revista, e essa lição ela está sendo exclusivamente online, já que hoje, domingo de Páscoa, é o dia de celebração na nossa igreja, com o culto às 7 horas da manhã, com a celebração da ceia do Senhor e um café da manhã comunitário. Então não teremos a aula presencial nesse dia, mas estamos dando a continuidade e hoje estaremos estudando a lição 13, a glória de Deus na restauração. Vamos orar ao nosso Deus, pedir a Ele a sua direção, ao Espírito Santo, para que nos conduza nesse estudo. Senhor Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos e queremos Te rogar pela Tua graça, Tua bênção, pela Tua direção sobre aquilo que aqui faremos, para que, ó Deus, essa aula possa chegar a cada irmão, a cada amigo, sendo um motivo de adoração, de louvor, de aprendizado da Tua palavra para todos aqueles que estarão acompanhando. E também para mim, ó Deus. Por isso eu te peço que o Teu Espírito tome a direção de tudo quanto estarei fazendo aqui nessa aula, para que tudo glorifique o Teu nome, ó Senhor, o nome de Jesus. Amém. O objetivo dessa lição é mostrar como o arrependimento pode promover transformação e restauração. Após isso, buscar a santificação, revelando a obra final do Senhor de transformação e de restauração, para que os salvos contemplem a sua glória. A glória de quem? De Deus, é claro, né? É a única glória que temos a levar em conta, é a glória do nosso Deus. Os capítulos finais do livro de Isaías são os capítulos de 58 a 66, que são os objetivos do nosso estudo dessa lição. Eles abordam temas espirituais e escatológicos, porque escatológicos eles estão prevendo coisas que irão acontecer, que são aplicáveis ao povo de Israel naquele momento lá da antiguidade, no retorno do cativeiro, como a nós no momento atual, com a promessa da segunda vinda de Jesus. O capítulo 58 enfatiza que a adoração a Deus não se resume a rituais externos, como jejum, mas deve estar acompanhada de práticas de justiça social e compaixão pelos necessitados. O povo de Israel não fazia isso, não cumpria isso. No capítulo 59, Isaías denuncia o pecado e a corrupção que distanciam o povo de Javé. Ou seja, o povo estava distante de Deus, de Jeová, apontando para a esperança da vinda de um Redentor, o qual trará restauração. Quem é esse Redentor para nós? Jesus Cristo. Quem era esse Redentor ali para o povo de Judá naquela época? Era o rei Ciro, que permitiu que o povo retornasse do cativeiro para a reconstrução do templo, do muro primeiro, e depois dos templos, dos muros e do templo de Jerusalém, na liderança dos profetas Esdras e Neemias. A partir do capítulo 60, essa visão
se amplia para um futuro glorioso, quando a luz de Deus brilhará sobre Israel e todas as nações que reconhecerão a sua glória. Na parte final, os capítulos 61 a 66, tem-se a promessa de uma nova criação, onde o sofrimento cessará e a paz, a justiça e a prosperidade dominarão. Haverá um forte apelo à santidade e à obediência, direcionado àqueles que persistem no pecado. O livro se encerra se encerra com a visão de uma Jerusalém restaurada, onde todos os povos de todas as línguas adorarão ao Senhor. A Jerusalém, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a cidade santa que está prometida por Deus para todos os salvos. O Israel geográfico, o Israel étnico, mas também o Israel espiritual. Todos nós que aceitamos a Jesus e que tomamos a decisão de segui-lo, de torná-lo como Senhor das nossas vidas. No capítulo 1, a verdadeira espiritualidade. Então aqui o profeta Isaías fala sobre o que Deus espera do povo de Judá, o povo do Reino do Sul. A hipocrisia do povo de Israel é confrontada em Isaías 58, capítulo 58, onde a essência do jejum e da adoração a Deus recebe destaque. O texto enfatiza que o jejum verdadeiro é aquele o qual resulta em ações concretas de justiça social. Ações concretas, ações definidas de justiça social, como libertar os oprimidos e os que estão estão em servidão, em pecado. O Senhor desejava um jejum que tocasse no coração do povo e não apenas no estômago. Ele queria que eles se humilhassem perante Deus, e mostrassem seu arrependimento por meio de atos de bondade e graça para com o próximo. Então ele responderia ao seu jejum. Era um jejum que não estava sendo recebido por Deus, que não estava agradando a Deus. Nos diz lá, no capítulo 58 do livro de Isaías, o seguinte. Vamos lá. O que Deus fala sobre esse jejum que o povo de Judá estava fazendo, mas que não era do agrado de Deus. Então vamos lá. Clame em alta voz, isso no 58, versículo 1. Clame em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então isso é uma ordem de Deus para o profeta Isaías. Depois vem mais à frente. Diz no versículo 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Então, resposta de Deus: eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais,
e para dar punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, do pecado, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, ou o vistas, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz descerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, mas nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então se deleitarás, se alegrarás no Senhor, e farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então aí Deus está falando claramente do jejum que o povo vinha praticando e o jejum que ele gostaria que fosse praticado. Um jejum para humilhar-se perante o Senhor, para adorar a Deus. Não um jejum de fachada, de mentira, de hipocrisia, que é o que praticavam ali. E com ar de santidade, de piedade, mas sem santidade nenhuma, sem piedade nenhuma, com uma vida corrupta e cheia de pecados, que era a realidade daquele povo ali naquele momento. A hipocrisia do povo de Israel é confrontada em Isaías 58, onde a essência do jejum e da adoração a Deus recebe destaque. O texto destaca que o jejum verdadeiro é aquele o qual resulta em ações concretas de justiça social, como libertar os oprimidos e os que estão em servidão. O Senhor desejava um jejum que tocasse no coração do povo e não apenas no estômago, porque um sacrifício humano que não estava valendo de nada, porque a intenção não era se humilhar, não era se prostrar diante de Deus. Ele queria que eles se humilhassem perante ele quem? Perante Deus, e mostrassem seu arrependimento por meio de atos de bondade e de graça para com o próximo.
Então ele responderia ao seu jejum, se este jejum fosse verdadeiro. A passagem revela as promessas de Deus e a restauração para os piedosos. O verso 11, em especial, vincula a conduta justa e compassiva. Nós lemos o verso 11 agora há pouco. E com uma vida repleta de bênçãos. Aprendemos que o Senhor recompensa a obediência e a verdadeira adoração com paz, prosperidade espiritual e uma vida frutífera, individual, bem como em comunidade. Então, essa vida frutífera é na sua vida individual, na sua vida particular e também na sua vida social. Um chamado ao arrependimento e à transformação espiritual é a abordagem feita em Isaías 59. As iniquidades haviam feito separação entre o povo e o Senhor, a ponto de Jeová, de Deus, não mais ouvi-lo, escondendo o seu rosto, em 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E no versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Então a gente vê que Isaías descreve a corrupção moral e espiritual do povo. Mas também aponta a necessidade urgente de arrependimento. A missão de Isaías era alertar o povo para sair daqueles maus caminhos pelos quais eles estavam seguindo e voltar-se e achegar-se para Deus, fazendo a sua vontade. Afinal, Deus está disposto a perdoar o pecado daquele povo. E o pecado não só daquele povo, mas de todos nós também, né? Porque nós também incorremos nesses mesmos erros. Essa palavra foi lá no passado para o povo de Judá, mas se aplica perfeitamente para nós, no momento, na atualidade a qual nós vivemos. A incapacidade de Israel em lidar com seus repetidos pecados leva Yahvé, Deus, a prover graciosamente um redentor para pagar a sua iniquidade. 59, de 10 a 21. O 10 diz assim: apalpamos as paredes como cegos, sim como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. E no versículo 20: e virá um redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. A palavra de Deus estaria sendo ensinada, pregada àquela geração e às gerações que viriam após ela, tá? Para que houvesse a continuidade da fidelidade a Deus, do conhecimento da palavra de Deus e também do cumprimento dessa palavra. Então nós vemos que ali
Deus está mostrando uma oportunidade de arrependimento. Está outorgando perdão ao povo. Mas para que esse povo fosse perdoado, eles teriam que se arrepender. Se não houver arrependimento, o perdão não vai acontecer. Tem que ser uma atitude, uma via de mão dupla. Nós temos que nos arrepender para Deus nos perdoar. A intervenção pessoal de Yahvé provê um redentor pessoal para pagar a iniquidade de Israel e estabelecer sua lealdade à aliança. Aqui diz antes que a nação reconhece seu pecado, mas é incapaz de deter a onda de iniquidade que arrasta até os piedosos, ou seja, até aqueles que são piedosos, que seguem, que são fiéis a Deus, também estavam se desviando, também estavam pecando. Separados de Deus, a necessidade de arrependimento é urgente. Só assim a comunhão será restabelecida e a paz uma realidade. No item 2, das trevas para a luz, 61 a 62, 12. Esses capítulos já vão mostrando as bênçãos da obediência a Deus. As promessas que são feitas ao povo de se arrepender, de poder viver num novo céu, numa nova terra, de viver uma vida diferente, com arrependimento, com abandono do pecado. Nos diz o capítulo 60, logo no início: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Então verás, e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Isso está no capítulo 60, dos versículos 1 a 5. Bem, o que nos diz aqui o comentário da revista? O Redentor, em Isaías 59, 20, conduzirá o seu povo à glória. Então quem é o Redentor? Jesus, né? Jesus, o Redentor. Lembrando que essas profecias foram feitas pelo profeta Isaías 700 anos antes da vinda terrena de Jesus, dele se fazer homem e habitar entre nós. Então aqui, que contraste entre as condições humildes dos habitantes de Sião, capítulo 58 e 59, os habitantes de Sião, porque eles estavam lá naquela terra arrasada, reconstruindo a sua nação, porque eles estavam retornando da Babilônia, do cativeiro na Babilônia, que para onde eles foram, em função da sua iniquidade, da sua desobediência a Deus.
Então a gente vê aí as bênçãos grandiosas apreciadas por eles que viverão com o Redentor. Note que Isaías começou o livro das Consolações, que vai dos capítulos 40 a 66, com a promessa de que a glória do Senhor se manifestará, que está no versículo 5 do capítulo 40. Agora, Isaías conclui com a descrição da glória. Quando a glória de Deus está em cena, tudo se renova, tudo muda. A escuridão do pecado será substituída pela luz da salvação, outorgada por Deus. Isso está retratado nos versículos 1 e 2 do capítulo 60, que acabamos de ler agora há pouco. Este é um claro apontamento para a vinda do Messias, que traria salvação para Israel e para as nações. Isaías chamou a Sião redimida a levantar-se e preparar-se para servir como instrumento da bênção de Deus. Nações envoltas em trevas espirituais veriam a imensa luz espiritual e iriam buscá-la em grande número, trazendo com elas suas riquezas. O Senhor proveria segurança eterna para o seu povo, e eles jamais precisariam fechar os seus portões. Deus prenuncia Apocalipse 7, de 9 a 14, em que os povos de todas as nações e tribos irão reunir-se ao redor do trono do Senhor e adorá-lo na sua segunda vinda. Outra missão do servo do Senhor é dada em Isaías 61, anunciar as boas novas e consolar os oprimidos. Lucas 4, de 16 a 30, registra o cumprimento dessas palavras em Jesus. Então a gente vê que quando ele estava na sinagoga em Nazaré, Jesus tomou um rolo do livro de Isaías e leu as palavras que hoje chamamos de Isaías 61, de 1 a 13. Então ele anunciou: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, 21. O dia da visitação de Deus havia chegado ao mundo, que vivia cativo em pecado. E Jesus tinha vindo para proclamar liberdade desse poder. Quando diz lá no livro de Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, ó, a reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém. E restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Isso é o versículo 4 de Isaías 61. No 5, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Por quê? Porque ali eles estaria servindo a eles os povos que ali habitavam naquele território, porque foram outros povos viver ali. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus.
comereis a abundância das nações, e na sua glória vos glorificareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isso está falando ao reino de Judá, o antigo reino do sul, que eles estavam reconstruindo a sua terra. Mas isso se aplica perfeitamente também a nós, quando nos arrependemos, quando temos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, quando fazemos e cumprimos a vontade de Deus na nossa vida, porque todas as coisas nos são acrescentadas quando buscamos o Senhor, como está lá em Mateus 6,33. Porque buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né? Porque todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas quando estamos nos dispondo a servir ao Senhor, a ser fiéis a Ele. No capítulo 3, aqui, vemos o seguinte: os últimos capítulos da obra ensinam ao menos 4 lições. Aqui está escrito derradeiros. Derradeiros é sinônimo de últimos. Então são os capítulos 63, 64, 65 e 66. Ensina ao menos 4 lições imprescindíveis. Isaías 63 reafirma que Deus é tanto juiz quanto redentor, misericordioso. O profeta descreve a vingança divina contra os inimigos de Israel, especialmente simbolizada pela figura de um guerreiro que pisa uvas no lagar, representando o juízo sobre os opressores. 63, de 1 a 6. Isaías ora 63, de 7 a 19, e destaca a compaixão de Deus em relação ao seu povo, lembrando sua fidelidade e o desejo de restaurá-lo. Então, o desejo era de quem? Era de Deus. Quem estaria sendo restaurado? O povo de Judá. A oração do profeta segue em Isaías 6 e registra que o arrependimento sincero leva à esperança na misericórdia de Deus. Isaías clama a Deus, reconhecendo o pecado de Israel e pedindo sua intervenção. Ele destaca que mesmo que o povo tenha falhado e os seus pecados o tenham separado do Senhor, ele ainda pode transformar a situação e trazer restauração,
que está lá em Isaías 64, versículo 8. Em Isaías 65, os rebeldes serão rejeitados, 65 de 1 a 16. E o Senhor criará novos céus e nova terra. Nessa nova realidade, a paz e a prosperidade reinarão, e o sofrimento será erradicado, a memória será apagada, e as lembranças das lutas passadas ficarão definitivamente no passado. Contudo, aqueles que persistirem no pecado serão castigados. A lição é que, apesar das dificuldades atuais, Deus tem um plano de restauração para os fiéis, e a eternidade com Ele será marcada pela justiça, alegria e refrigério. O ápice dessa afirmação se encontra no último capítulo do livro de Isaías, no capítulo 66. Então vejamos aí. Isaías 66 revela a visão de um novo céu e nova terra, onde os justos viverão em paz e adorando ao Senhor. A passagem destaca que Deus rejeita sacrifícios feitos com hipocrisia, falsidade, mentira, buscando corações puros e obedientes. A lição final é que a verdadeira adoração é caracterizada por uma vida de justiça, humildade e compromisso com Deus, e que no fim Ele julgará os corações de todos, recompensando os justos e punindo os ímpios. Quando se dará isso? No juízo final, acontecendo aqui a segunda vinda do Senhor. Então nós vemos claramente que o Evangelho do Antigo Testamento, o livro de Isaías, fala o tempo todo de arrependimento, de mudança de vida, de santificação, de busca incessante de Deus. Por isso, esse livro do profeta Isaías é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele veio alertando o povo de Judá da vida pecaminosa que eles levavam, a infidelidade, a hipocrisia, a corrupção, a idolatria. Tudo isso era rotina na vida deles, e são coisas que Deus odeia, abomina. Deus não odeia o pecador, Deus odeia o pecado. Então nos dá chance de nos arrependermos, de mudarmos a nossa vida, de servirmos ao Senhor de forma verdadeira, de forma fiel, como Ele espera de todos nós. Na conclusão, nós vemos o seguinte, de que os capítulos de 58 a 66 oferecem poderosas lições como Deus vê a verdadeira adoração, a importância da justiça social, sofrer com os que sofrem, amparar os necessitados, praticarmos boas obras, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. As boas obras para nós são uma consequência da nossa vida cristã. A necessidade de arrependimento
e transformação espiritual. A promessa do Messias e a salvação para todas as nações. O futuro glorioso e a missão universal de espalhar a glória de Deus com as nossas palavras, com as nossas atitudes, dando um bom testemunho aonde quer que nós estejamos, principalmente fora da igreja, né? Porque dentro da igreja todo mundo que a gente sabe é servo do Senhor, mas é fora dela. Nós estamos refletindo Jesus na nossa vida. As pessoas podem ver Jesus naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Então isso é um fato muito importante a se refletir, a se considerar, né? O livro de Isaías termina com um aviso muito sério. Deus tem preparado uma conclusão maravilhosa para a história, mas só aqueles os que pertencem a Cristo pela fé poderão gozá-la ou desfrutá-la. O resto sofrerá a ira de Deus. A advertência de Isaías nos faz lembrar que o Santo de Israel nos chama a viver em santidade. Tal estilo de vida só vem mediante a obra do Senhor em nossa vida. O estabelecimento final da salvação de Yahvé significará a condenação da adoração falsa, o renascimento de Israel e júbilo mundial sobre seus justos julgamentos, os quais fazem a separação entre os redimidos e os ímpios para sempre. Então, quem é esse Israel a que Deus fala? É o Israel espiritual, somos nós, os servos do Senhor. Por fim, a obra aponta para o fato de que recai sobre a Igreja do Senhor a missão de não apenas usufruir suas bênçãos, mas de ser luz para as nações, levando a glória de Deus ao mundo inteiro. Para pensar e agir, por mais profundos que sejam os nossos erros, e a misericórdia de Deus é maior. Ele é capaz de transformar as nossas vidas e circunstâncias. Aí vem o questionamento para uma reflexão pessoal. Quais aspectos da sua vida carecem da transformação do Senhor? Segundo tópico, como a criação de novos céus e nova terra impactam sua vida? Como é que você se vê vivendo na Jerusalém celestial? Revela um coração quebrantado e transformado pela verdade do Evangelho? Será que você vê dessa forma? Como a igreja e os crentes individualmente podem viver promovendo a glória de Deus sem permitir que ela se vá, como aconteceu em dado momento do Antigo Testamento? Então, permitindo que se vá quem? Glória de Deus. E isso é uma coisa muito ruim. Se a glória de Deus se for, cadê o Espírito Santo? Quem irá ao nosso lado, nos acompanhando? Então a gente precisa ter sempre em mente que nós precisamos ser fiéis, obedecer ao Senhor, cumprir a sua vontade, fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele espera de nós. Então vamos lembrar das palavras do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, para transformar, para consolar todos os que choram,
e ver os que em luto estão, e consolar todos os que choram e proclamar o ano aceitável do Senhor. Assim se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, está sobre todos nós, à medida que nós nos colocamos disponíveis para Deus e permitimos que Ele restaure a nossa vida. Permita que o Senhor restaure a sua vida. Permita que o Espírito de Deus faça morada na sua vida. Arrependa-se. Confesse o seu pecado. Não tenha vergonha de se humilhar perante o Senhor. Ele nos criou, Ele nos perdoa, Ele nos purifica. Ele é o dono da nossa vida. Creamos nisso. Estejamos em oração pela nossa igreja, pela nossa professora Jália, por todos nós, todos aqueles que estão passando por dificuldades, que possamos ter a misericórdia de interceder, clamar a misericórdia do Senhor, intercedermos sobre todos estes, tá? E domingo que vem estaremos presencialmente lá na nossa classe, na sala de oração, no térreo, na primeira igreja batista em Nilópolis, às 8h30 da manhã, onde nos veremos pessoalmente e podemos nos abraçar de forma real. Mas a todos vocês vai um abraço virtual. Um grande beijo no coração. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pela nossa aula, muito obrigado pela tua direção sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo domingo de Páscoa, pela Páscoa, a libertação que tu nos deste, pelo sacrifício, pela ressurreição do nosso Senhor, que veio nos trazer vida. Seja conosco, Pai, abençoa-nos grandemente. Em nome de Jesus. Amém.